Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. Hoje vamos falar um pouco a respeito de um filósofo e de uma corrente filosófica, Diógenes e os Cínicos. Então vamos começar um pouco entendendo quem foi Diógenes. Ele era um filósofo da Grécia que viveu entre 413 a 323 a.C. E este filósofo, ele tinha uma vida bem incomum e isso deu certo destaque para ele na história da filosofia, porque ele vivia como um vagabundo, ou seja, vagando. Então ele vivia como um andarilho, passeando pela cidade durante o dia, e durante a noite ele dormia dentro de um barril. Então, eu já vi inclusive vários filósofos fazendo uma pequena associação ali entre o Diógenes e o desenho ou a série Chaves, que é uma série que é bem conhecida aí no mundo, onde o Chaves, ele em teoria mora dentro de um barril. Mas segundo o que nos trazem os relatos históricos, o barril que Diógenes morava era maior e estava tombado de lado para não entrar chuva, não era de boca para cima como é o do seriado Chaves. Enfim, este filósofo, ele levou ao extremo a filosofia cínica. E o que a filosofia cínica pregava? Era uma filosofia que pregava o não apego a bens materiais e o não apego às coisas mundanas. Ou seja, não ser fixado em coisas do mundo. Por quê? Porque se entende dentro da filosofia cínica que objetos ou o próprio apego a coisas, a pessoas, a situações, traz sofrimento. Porque afinal você só sofre por perder algo quando você tem algo a perder. Ou seja, quanto menos você tiver a perder, menos chances de perder e, portanto, menos chances de sofrer. Então, dentro da filosofia da escola cínica, se entende que os mesmos objetos ou situações que são geradoras de prazer são situações que também são geradoras de dor, porque quando você as perde, você sente uma dor intensa. Então, para se evitar essa dor, melhor não ter. Então, e é uma frase bem batida no senso comum, né? Que antes nunca ter tido do que ter e perder. Alguns utilizam desse modo, outros invertem a frase, que é melhor ter tido e perdido do que nunca ter, mas aí é de cada um. Mas na ideia da escola filosófica cínica, se parte do pressuposto que é melhor não ter do que ter e perder. E o Diógenes, ele levava uma vida de vagabundo, então ele levava uma vida realmente andando pela cidade, fazia suas necessidades em locais públicos, necessidades de higiene, como por exemplo banho, tomava banho em praça pública, fazia tudo, sua vida era levada ao ar livre mesmo, de modo que ele acabou sendo conhecido por seus contemporâneos como cão da filosofia, e ele se apropriava muito disso, inclusive para a própria filosofia, para referir a filosofia dos cínicos, que também cínico acaba sendo uma certa modificação de uma palavra grega que referencia cão. E o Diógenes, ele afirmava que nós tínhamos muito a aprender com os cães e com os animais de um modo geral. Porque ele diz que os animais, eles não são apegados a bens materiais, portanto não têm o que perder e não sofrem por isso, e que eles não fazem frescura, entre aspas, aqui para comer, então eles não refugam comida, eles comem o que tiver, e também não vão fazer grandes escândalos, grandes exigências para dormir, dormem em qualquer lugar. E o Diógenes acreditava que, seguindo essa mesma filosofia de vida de cão, o ser humano, ele conseguiria ser alguém muito melhor. Ele conseguiria evitar muitos sofrimentos desnecessários, ele conseguiria levar uma vida muito superior a partir dessa filosofia. E aí, tem uma frase que foi utilizada até por Sócrates e que também era utilizada por Diógenes e acabou ficando bastante conhecida essa frase dele,
que é cosmopolita, ele se dizia um cosmopolita, que o que é? É um cidadão do cosmo, ou seja, um cidadão do mundo. E aí a gente lembra uma frase do Sócrates, onde ele diz que ele não é nem grego nem ateniense, que ele é um cidadão do mundo. E o Diógenes igualmente se utilizava muito dessa ideia, então ele também afirmava que ele não era um cidadão da polis, que ele não era regido por uma política ou por leis estabelecidas pelos governantes da polis, mas sim que ele era um cidadão do mundo, que seguia as leis naturais, que não era apegado à política, que não era apegada a essas, digamos, essas situações sociais da civilização. Entenda-se aqui também que quando eu trago da civilização é uma ideia um pouco mais contemporânea que eu estou me utilizando para explicar, não que naquele contexto coubesse necessariamente esse conceito. Uma característica do Diógenes que ficou muito famosa é o fato dele andar pela cidade durante o dia com uma lanterna acesa. E quando perguntaram para ele o porquê que ele andava com essa lanterna acesa, ele respondeu que era para enxergar melhor se ele encontrasse um homem honesto na cidade. Então aí a gente já vê que a filosofia dele era uma filosofia bastante provocativa. E existem várias outras situações onde se demonstra isso. Existe um outro episódio muito interessante, que é um episódio com uma estátua, onde o Diógenes está pedindo esmola para uma estátua. É muito importante também lembrar que nesse período a história da filosofia ela se mistura muito com fábulas, com a questão da própria mística. Então, se existem passagens da filosofia que é difícil você afirmar se aquilo realmente aconteceu ou se foi simplesmente uma forma que um dos historiadores que retrata encontrou de demonstrar o pensamento daquela pessoa. Porque sabemos que nessa época o mito e a história não apenas eram próximos, como se confundiam completamente. Basta nós lermos a Odisseia ou a Ilíada para perceber isso. Então o mito e a história nessa época eram praticamente a mesma coisa. Ou seja, é difícil afirmar que esses episódios realmente aconteceram. Mas também não vem ao caso. É uma situação para entendermos a filosofia daquela pessoa. Muitos, inclusive, se questionam, até algumas figuras da história da filosofia, é questionado até se elas existiram de fato ou não. Sócrates foi um caso que, por certo período, foi até cogitado a possibilidade de Sócrates ter sido uma invenção de Platão para expor as suas ideias a partir de uma outra pessoa, que seria um personagem criado por Platão. Isso tornou-se mais duvidoso depois que se encontraram muitos registros de outras pessoas falando a respeito de Sócrates. Aí se entendeu que possivelmente realmente Sócrates tem existido. Mas também não nos cabe ficar questionando, será que isso aconteceu? No caso de Diógenes, será que o cara realmente vivia dentro de um barril? Não é uma coisa tão relevante questionar isso. O mais importante é entendermos a ideia da filosofia que ele pregava ou da filosofia que é exposta dos cínicos a partir disso. Então esse outro episódio que eu mencionava da estátua seria uma situação onde Diógenes estava frente a uma estátua pedindo esmola. E aí uma pessoa passou e perguntou, mas por que você faz isso, Diógenes? Sabendo que ele era considerado um homem bastante sábio, bastante inteligente. É meio estranho, né? Uma pessoa que é considerada inteligente pedindo esmola para uma estátua que obviamente não dará esmola. E é justamente essa a afirmação posterior dele. Então ele responde para essa pessoa que a estátua é cega, não o vê, e também não se movimenta, portanto não vai dar esmola para ele. E assim ele já se acostuma a não depender de ninguém para nada, a não receber nada de ninguém. Então a gente vê a partir desses episódios que são descritos de tendo ocorrido com ele, que realmente a filosofia dele era uma filosofia bastante provocativa. Existe uma outra passagem que também é muito mencionada em relação ao Diógenes, que é com Alexandre o Grande. Então Alexandre o Grande, em determinado momento de passagem pela região onde Diógenes ficava,
ele desejou conhecer esse homem que todos falavam que era um homem bastante excêntrico, com uma certa particularidade na forma de viver e que também era um homem bastante sábio. E Alexandre resolve ir até onde o barril onde Diógenes se abrigava, e lá estando pela manhã, ele conversa com Diógenes e constata que realmente é um homem muito sábio, com ideias interessantes, e então ele pergunta para Diógenes, o que eu posso fazer por ti? Me peça qualquer coisa que eu lhe dou qualquer coisa. E aí, Diógenes teria isso respondido com: não me tome o que não pode me dar. E aí isso posteriormente foi alterado, porque dentro do contexto, quando você entende a situação na qual isso se passou, você entende o significado dessa frase. Fora do contexto não é possível compreender. Por que ele afirma para Alexandre o Grande: não me tome o que não é capaz de me dar? Porque ele estava aqui, digamos, ele estava aqui, Alexandre aqui e o Sol atrás de Alexandre. E Alexandre estava entre ele e o Sol, fazendo sombra nele. Então o que ele quis dizer com essa frase é: você não é capaz de me dar o Sol. Então, delicadamente, seria uma forma indireta de dizer: sai da minha frente e deixa eu tomar o meu Sol em paz. E aí que posteriormente isso foi traduzido como: deixe-me ao meu Sol. Mas na verdade a frase inicial não seria essa, porém sem explicar o contexto fica difícil entender o significado da frase inicial, que seria: não me tome o que não é capaz de me dar. E aí isso nos deixa mais claro ainda essa ideia da filosofia cínica. Então, diante de um dos homens mais poderosos da antiguidade, que poderia lhe dar qualquer coisa, quase que literalmente, porque era uma situação onde ele mandava praticamente em tudo, o que Diógenes pede para esse homem que poderia lhe dar um reino, se ele quisesse? Apenas que saia da frente e deixe ele tomar o sol da manhã dele em paz. Que o sol seria mais importante do que qualquer coisa que Alexandre fosse capaz de dar a ele, até mesmo porque o próprio sol Alexandre não era capaz de lhe dar. Então aí nós percebemos realmente o extremismo que Diógenes leva da filosofia cínica. E em retorno para casa, é relatado que os seguranças de Alexandre o Grande satirizam esse posicionamento do Diógenes e o chamam de ignorante, porque ele poderia ter qualquer coisa, poderia ter tudo que um homem deseja: ouro, mulheres, qualquer coisa ele poderia ter, e ele desperdiçou essa oportunidade. E a isso Alexandre ele responde do seguinte modo: que se ele não fosse Alexandre o Grande, ele desejava ser Diógenes. E desse modo calou a boca dos seus soldados, dos seus guardas, que obviamente não entendiam toda a ideia da filosofia e não entendiam o fato de Alexandre ter se impressionado com Diógenes. Por que Alexandre se impressionou com Diógenes? Basta analisarmos um pouco para entendermos que, diante da possibilidade de ter tudo que a maioria dos homens deseja, ouro, propriedades, poder, ele se manteve fiel à sua filosofia de vida. Então, diante da tentação do poder, da tentação de joias, de dinheiro, de mulheres, Diógenes se manteve fiel à sua filosofia de cão. Ou seja, eu não preciso de nada a mais do que eu já tenho e que você está me tomando, que é o meu sol. Sabemos o quanto que os cães gostam também de ficar ao sol, né? Então, mais do que cabida aí a analogia. Enfim, essa filosofia de cão, como eu mencionei, era levada bem ao extremo. Então ele agia mesmo como um cão, andando largado pelas ruas, fazendo suas necessidades em público, não se importava muito com isso. E comendo o que conseguia, o que encontrava. Algumas passagens mencionam que em certos momentos ele roubava comida, assim como é natural um cão fazer, de ir lá e se apropriar de uma comida que esteja meio dando sopa ali, meio por cima, digamos assim. Ele fazia o mesmo, então quando podia se apropriava de alguma comida para conseguir sobreviver. E essa filosofia era levada tão ao extremo e ele se alimentava tão pouco que é atribuído a isso o fato de uma das poucas propriedades que ele tinha, além da roupa do corpo, da sua túnica e do manto, o qual ele se utilizava para se cobrir, e da lanterna. Outra das poucas propriedades, e creio que essa seja a última, era um cajado.
E é relatado que ele se utilizava desse cajado para andar justamente porque em certos momentos a falta de alimentação que ele tinha era tamanha que ele se sentia fraco no caminhar. Então, para auxiliar ele no caminhar, ele se utilizava do cajado, porque do contrário ele não conseguiria caminhar corretamente, justamente por causa dessa filosofia de se sustentar com o mínimo possível. Ele também era bastante à parte da sociedade, podemos compreender o porquê, não é? Já que não era apegado às leis sociais, e isso era atribuído dentro da filosofia cínica como uma forma de independência. Então, o sujeito ele só conseguiria de fato ser um sujeito realizado, quando ele conseguia ser independente da sociedade, então ele conseguia ser autônomo o máximo possível. Bom, a questão já mencionei antes do luxo, então o luxo, os prazeres corrompem o homem e o tornam escravo destes. E por isso que o Diógenes tem essa filosofia de não ceder a prazeres e a luxos, e ele pode ser considerado como um dos filósofos pioneiros aí do que posteriormente seria chamado de anarquia ou do anarquismo. Então ele pode ser considerado um filósofo anarquista justamente por essas ideias de se autogovernar e de não ser submisso ao governo de uma polis ou a um governo de um estado. Ele também é interessante destacar que, segundo o que nos trazem os registros históricos, ele foi um dos pioneiros também em defender direitos iguais para homens e mulheres. Então ele acreditava que homens e mulheres deveriam ser tratados igualmente. Aí também, pensando nisso, em um homem que viveu de 413 a 323 antes de zero, na antiga Grécia, que nós sabemos que a diferença assim, entre homens e mulheres era absurda. Até eu lembro de uma passagem de um colega meu que chegou alguns dias atrás, muito querido para mim ele, chegou para mim, olha só, mencionou uma passagem de um livro onde se cita uma questão de que um dos filósofos gregos, o Aristóteles, ele coloca que a mulher, ela é mulher pela condição de ter menos virtudes que o homem, e por isso ela se torna mulher. E aí ele mencionou aquilo de uma maneira meio impressionado, né, assustado. Nossa, como que ele pode dizer isso? E aí até brinquei com ele, nossa, você espera o quê? Em uma época onde a mulher era colocada lado a lado com os escravos, tanto é que as pessoas que não podiam fazer política na antiga Grécia eram mulheres, escravos e crianças. Então, em uma época onde a mulher era colocada em pé de igualdade praticamente com os escravos, que nem eram mais considerados pessoas, nem eram considerados gente. Escravo era animal de trabalho, não era gente. E aqui também é importante lembrar que quando eu falo em escravo na Antiga Grécia não é necessariamente falando de pessoas de uma determinada etnia, porque era escravo nesse período todas as pessoas que tinham derrotas em guerras. Então o país ia lá, conquistava um outro país ou uma outra cidade, e aquelas pessoas que eram apreendidas durante a guerra, que permaneciam vivas, apesar de a maioria ser morta, as que permaneciam vivas eram tornadas escravos. Então aqui não tem nada a ver diretamente com uma etnia específica. Mas considerando que nessa época as mulheres eram colocadas de igual para igual com escravos, e que escravos nem eram considerados gente, era um animal de trabalho, não era uma pessoa, então a partir disso nós entendemos que não é de impressionar que a maioria dos filósofos da época inferiorizasse de certo modo as mulheres, não que isso seja admissível, claro, mas estamos falando de uma coisa que não podemos ser anacrônicos, também temos que entender o período no qual eles estavam. Mas nós também vemos que mesmo nesse período já existiam mentes muito mais abertas e interessantes que já pensavam em uma questão de igualdade de direitos. Então é também um dos pioneirismos aí de Diógenes, essa questão de não haver distinção entre um humano e outro, indiferente a questões de gênero ou indiferente a questões de posicionamento político ou de qualquer outra coisa. E isso também faz com que ele se torne, de certo modo, um pensador anarquista, por mais que ele em si não defendesse dessa forma a sua filosofia. Bom, havia uma outra
particularidade da filosofia dele, que talvez seja interessante mencionar, que era também a questão da sexualidade em comum, ou do sexo em comum. Então ele defendia que as pessoas não deveriam monopolizar umas às outras. Ou seja, não se deveria ter direito sobre um homem, não deveria ter direito sobre uma mulher. Que todas as pessoas deveriam manter relações conforme o seu bem entender e o seu bem querer. Também sabemos que isso é, de certo modo, uma característica de muito da filosofia anarquista e que é pregada por muitos dos defensores da anarquia. Enfim, é isso um pouco da vida do Diógenes e da filosofia cínica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clica em gostei para nos ajudar a destacar. Acesse o canal, se inscreve, assista aí aos mais de 360 vídeos disponíveis. Também gostaria de agradecer aos mais de 4.550 inscritos no canal. Então o canal está crescendo cada vez mais, isso me é de grande apreço. E agradecer a todos vocês pelo carinho também manifestado nos comentários. E até o próximo vídeo.